Fala, galera tricolor, sejam bem-vindos ao Pitaco. Hoje é dia 30 de abril de 2025, quarta-feira, último dia do mês. Finalmente terminou abril. Amanhã teremos mais um feriadinho aí para poder dar uma descansada, já que o Fluminense não nos deixa descansar, né? Então, vamos falar no vídeo de hoje. O vídeo de hoje saindo um pouquinho mais tarde. Vamos falar sobre a coletiva de Renato Gaúcho e apontar várias incoerências ali. Vamos falar sobre a provável grave lesão de Germancano e também sobre o seu substituto Everaldo. Então fica com a gente até o final do vídeo aí e vamos nessa. Voltamos em definitivo agora para trazer mais um videozinho sobre o Fluminense. Lembrando aos amigos, esse vídeo está saindo a meio-dia, porque de manhã a gente fez uma livezinha trazendo tudo sobre Fluminense e Aparecidense. Então, não vou falar sobre o jogo. Se você quiser saber a minha opinião sobre o jogo de ontem, volta aí no canal que tem uma live feita agora pela manhã. E aí lá eu falei bastante sobre tudo que aconteceu na partida, beleza? Mas vamos lá, antes da gente começar, pedir para os amigos deixar o like de vocês, se inscreverem, ativar as notificações também, que é muito importante, para você não perder nada, porque tem vídeo todo dia aqui no Pitaco. Seja um videozinho de manhã, seja uma live, surpresa aí, seja um short, mas todo dia tem alguma coisa aqui no Pitaco, beleza? Pedir para os amigos também seguir a gente aqui, ó, nas redes sociais. Estamos no Instagram e no X, com a mesma arroba, Pitaco_Tricolor. E para a gente fechar nossos pedidos, né? Tem lá, quando você der o like, aparece a opção do lado hypar. Então aperta lá para hypar o vídeo, que isso também ajuda na entrega do nosso conteúdo, né? E se você puder também se tornar membro aí, se você quiser gostar do Pitaco, né? Menos de R$ 5 por mês, você ajuda pra caramba a gente, pode fazer parte lá do nosso grupo de WhatsApp, vai ter prioridade na leitura das suas mensagens nas nossas lives. E é isso. Vamos lá, vamos começar falando sobre a coletiva de Renato, né? Eu fiz um resumo dela, vou trazer para os amigos aqui e mais ou menos explicar também tudo, várias incoerências que o Renato trouxe, né? Vou tentar ser um pouco breve aqui para esse vídeo não ficar muito longo. A primeira pergunta sobre a queda de rendimento do Fluminense, que vinha de 4 vitórias, depois 3 empates, dois empates, uma derrota e a vitória de ontem, né? Mas com rendimento muito abaixo. Aí ele fala que não tem jogo fácil, que não existe mais jogo fácil no Brasil, e fala sobre o Sport, que é carne de pescoço, e que teve uma semana livre, que a gente vai enfrentar eles no sábado, né? E que o Sport vai ser um time difícil e que eles vão ter a semana toda livre. Aí a gente entra na primeira incoerência, né, do Renato, né? Não tem jogo fácil. Beleza. Mas mesmo assim você consegue fazer um jogo com 30 finalizações contra a Aparecidense? Isso não é tornar um jogo fácil? Isso não é um jogo fácil? Você consegue acertar 10 finalizações no alvo? Isso não é um jogo fácil? O jogo foi fácil. O que não foi fácil, o que não foi eficiente foi a conclusão dos jogadores do Fluminense, a finalização dos jogadores do Fluminense, que foi totalmente debilitada. Isso tornou o jogo difícil, porque ninguém joga um jogo difícil e finaliza 30 vezes, senhor Renato Gaúcho. Então, sim, foi um jogo fácil. Ele até cita outros adversários que jogaram contra times de série C e D, e ele fala sobre os resultados. Eu não sei como é que foram os outros jogos, mas eu sei que o Fluminense finalizou quase 30 vezes, 10 finalizações no gol, e o Fluminense não teve capricho para fazer mais de um gol. Então, isso sim se torna um jogo fácil. O Fluminense que fez se tornar difícil. E sobre a semana livre do esporte, engraçado, a gente poupa na Sul-Americana, passa uma semana livre para jogar contra o Botafogo e faz o papelão que fez, faz o vexame que fez. Eu teria vergonha, se eu fosse o Renato Gaúcho, de falar um absurdo desse. Eu teria vergonha, porque já está cavando uma possível desculpa se o Fluminense não for bem contra o Sport. Vocês podem ter certeza, se o Fluminense não jogar bem contra o Sport, a culpa vai ser de que eles tiveram a semana livre e a gente não. Só que contra o Botafogo isso não serviu, né? A próxima pergunta fala sobre muitas chances perdidas e sobre Fuentes. E aí ele fala que o Fuentes estava cansado e com um cartão amarelo. E o adversário estava fazendo muito contra-ataque por ali.
né? E ele fala também sobre a chance perdida, que se o Fluminense tivesse aproveitado melhor as chances, teria feito um placar melhor. Ora, né? Que grande descoberta, senhor Renato. Que grande descoberta, que se as chances fossem aproveitadas, o placar seria maior. Um show de coisas óbvias, né? Obviedades aí na nossa coletiva. E aí, sobre o Fuentes, eu concordo, eu acho que foi um jogo que ele deveria sim ter começado para ganhar ritmo de jogo, era um jogo ideal para isso. E aí estava amarelado, era normal que fosse sair no segundo tempo. Nada a falar sobre o Fuentes, não. Aí, próxima pergunta sobre o Keno e o Canóbio, né? Que o Keno ganha a posição e o Canóbio vinha sendo titular. E aí ele explica, né? Respostas assim muito rápidas, muito óbvias, né? Muito rasas a coletiva do Renato Gaúcho. Isso vem sendo uma constante. Isso é algo que é muito diferente das coletivas do Mano Menezes, que o Mano Menezes trazia assim verdadeiras aulas muitas das vezes. Tá certo que na prática ele não conseguia falar, mas fazer, né? Mas na teoria, ele trazia muito bem o que estava acontecendo ali dentro de campo. E as coletivas do Renato Gaúcho são um show de horrores. E aí ele fala que o Keno é o único dali que entrega X1, que é aquele confronto 1 contra 1, que é o drible, né, do adversário. Isso eu concordo com ele. E ele fala que o Keno foi bem. Não fala sobre o Canóbio, mas ele fala sobre o Keno, que é o único que entrega o X1, por isso que para o jogo de ontem ele utilizou o Keno. Aí, a próxima pergunta. Eles perguntam sobre o Cano, a recuperação do Cano, e se ele vai usar alguém da base. Né? Normal, ele fala que vai aguardar o resultado do exame. A gente vai falar um pouco mais sobre Cano aqui daqui a pouco. E ele fala que já conhece a base. Ou seja, já conhece a base, a gente aqui também que acompanha a base. O que a gente pode dizer é que, muito provavelmente, o Kelvin vai ser integrado ao elenco profissional e provavelmente vai estar no banco de reserva contra o Sport, porque é o único centroavante que tem na base. A gente até tem o Kevin Samuel, mas não é um 9. Né? É um jogador que tem jogado um pouco mais recuado, ele tipo como um segundo atacante e pode até jogar um pouco mais pela beirada do campo, mas não é um 9, por mais que ele tenha feito essa função no Sub-17. Tá? Próximo, pergunta sobre o Martinelli. Aí ele fala que o Martinelli foi bem e que ele vem rodando os jogadores da posição e aproveita que o Martinelli é jovem e tem usado bastante o Martinelli. Aí ele fala também sobre o desgaste e ele fala que o Samuel Xavier está desgastado. Aí mais uma incoerência, né? O Martinelli é jovem. Sim, é jovem. Mas o Bernal também é jovem, o Hércules também é jovem, só que o Martinelli é intocável. O Martinelli joga, jogo sim, só sai quando sente cansaço, né? Que ele vem falando, que o Martinelli vem sentindo cansaço. E aí me preocupa muito quando fala em desgaste. Porque a gente está falando do mês 4, gente. A gente está entrando no mês 5. A gente não tem metade do ano ainda. E já estamos falando de desgaste. Tem alguma coisa errada. Imagina então como esses caras vão chegar em setembro, outubro. Mortos. Isso me preocupa bastante. A gente está falando de jogadores de 20 anos, 21 anos, pedindo para sair, porra. Isso não existe. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada tem. Seja na comissão técnica, seja na preparação física, seja nos jogadores, mas alguma coisa está errada ali no Fluminense. Porque não é normal. E aí ele justifica, né? Que o Martinelli é jovem, mas o Martinelli nunca sai, tem posição fixa ali. Enfim, é um jogador que, infelizmente, ele até ganha confiança, começa a jogar muito bem, começa a mostrar um futebol mais ofensivo, mais confiante, tentando mais, mas parece que está voltando a ser aquele Martinelli, né? Um jogador meio sonolento, medroso, que não acrescenta, pelo contrário, né? Atrapalha na parte defensiva, inclusive o gol que a gente sofre no último jogo também tem muito ali contra o Botafogo, né? Tem muito da participação do Martinelli, enfim. Aí pergunta se ele achou justo as vaias, mesmo o Fluminense. Olha a pergunta do repórter. Se ele achou justo as vaias da torcida, mesmo com o Fluminense tendo ganhado e jogado bem. Eu acho que ele esqueceu de considerar que o adversário era da Aparecidense, né? É aquele tipo que provavelmente gravou que o Fluminense jogou pra caceta no 8-0 contra o Águia de Marabá. Mas aí o Renato fala que não tem jogo fácil, ele repete isso. Aí cita os outros times,
fala que não tem mais jogador decisivo e que só 2 ou 3 times contratam um jogador acima da média, ou seja, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Que torcedor tem que entender que não tem jogo fácil e que o futebol está nivelado por baixo. Meu amigo, se você, que é o Fluminense, que tem um dos maiores orçamentos do país, não consegue fazer futebol para ganhar bem de um time de Série C, de D, que a folha salarial mensal dos caras é o que ganha, por exemplo, o John Arias, isso aí não será mesmo que você não tem vendo que tá errado alguma coisa? Não tem jogo fácil? Pelo amor de Deus, né, Renato? Que historinha, hein? Aí, outro pergunta se foi o melhor jogo do Fluminense, se a goleada não veio foi por causa do goleiro ou dos atacantes do Fluminense. E aí o Renato fala que foi por causa das duas coisas, que nós demos 9 ou 10 chutes no gol, que o goleiro fez ótimas defesas e não tivemos aquela calma necessária. Mas uma resposta bem óbvia, né? Então, se não tem a calma necessária, então o erro talvez seja de você, Renato, que não está conseguindo passar o melhor para os caras. Na hora de finalizar, ter sangue frio, ter tranquilidade para tirar a bola do goleiro, e não só fechar o olho e finalizar como a gente fez ontem, né? Enfim. Aí pergunta da importância da torcida, e ele fala que aí fala que o Fluminense, a torcida do Fluminense botou só 8 mil pessoas ontem, e aí o Renato ele mostra por que tinha pouca torcida, porque era final de mês, que a galera estava sem dinheiro, né? Terça-feira. Só que ele esquece de falar que muitos provavelmente não foram por causa desse futebol pobre que ele está fazendo o time dele jogar. E aí ele fala que entende a importância da torcida do Fluminense, né? E que ele espera um público maior no sábado, porque já é início do mês, a galera tá com dinheiro. E aí, uma última pergunta, né? Por que da escolha do Keno? É brincadeira também, né? O cara já tinha respondido isso, aí o repórter que tem a oportunidade de fazer uma última pergunta a mesma coisa que já tinha sido falado. E aí ele fala que já tinha falado sobre isso, que é por causa do X1 e que o Serra depois entrou bem também, que o cara pergunta por que o Serra poderia ter sido uma opção e não foi, e aí ele explica isso, né? Então, mais uma coletiva mais do mesmo de Renato Gaúcho, com perguntas ridículas e respostas piores ainda, né? Infelizmente. Galera, deixa o like de vocês, se inscreva no canal. Vamos falar agora sobre o Germancano, tá? Germancano que teve saiu do jogo de ontem, sentindo muita dor. Uma cena até feia, né? Impactante ali. O adversário caindo por cima da perna dele, meio que dobrando o joelho. Eu passar aqui, tem um perfil chamado o Físio Tricolor no X. Ele descreve esse tipo de lesão, ele descreveu quando foi a lesão do Lelê, ele mostrou a lesão do Dudu, mostrando com explicações bem simples assim de entender. E aí ele bota por essa foto que está aí na thumb do vídeo, ele escreve assim no perfil dele: essa anteriorização da tíbia me faz ter quase certeza que o LCA do Cano rompeu. E aí ele bota torcer para ter sido só o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, tá? E aí ele fala que ele ainda não conseguiu analisar direitinho a movimentação, mas não só a lesão de LCA, ele pode ocasionar também, né? Ele pode ter sido uma lesão só do ligamento cruzado anterior, ele pode ter sido o LCA mais menisco, o LCA mais o LCN, que é o ligamento cruzado anterior, e o ligamento cruzado o meniscal, né? Ou pode ter sido os três: o LCA, o LCN, que é o meniscal, e o menisco medial. Então, gente, é torcer para que realmente aconteça ali, não tenha sido nada demais, mas tudo indica que vem uma lesão com uma certa gravidade para Germancano. E se isso acontecer, sinto muito informar para quem curte o Cano, que é um ídolo da instituição, mas pode ter sido o fim da linha para Germancano no Fluminense, tá? Porque se realmente foi, só volta ano que vem. E aí a gente está falando de um jogador que vai voltar após lesão de LCA, já com 38 anos. Vai ser bem difícil, né? Então, desejo as melhores recuperações para o Cano, que não seja nada de mais grave.
mas que ao mesmo tempo o Fluminense também possa usar isso para entender que o planejamento que foi feito foi um planejamento fracassado, errado, totalmente equivocado. Se desfez de João Kennedy, se desfez de Cauê Elias e manteve apenas Cano e contratou o Everaldo. E agora perdemos o Cano, temos só o Everaldo. Então eles têm que entender, talvez isso sirva para eles entenderem que na janela de transferência a gente precisa de pelo menos 2 centroavantes, sendo que um para titular absoluto e incontestável. Então talvez, se a gente for tentar olhar pelo lado bom, mais uma vez o destino e o acaso tentando ajudar o Fluminense, né? E vamos falar também do substituto dele, Everaldo. Everaldo, que agora vai ter a grande oportunidade dele no Fluminense, porque vai ter sequência, não só contra esses times pequenos de Copa do Brasil e Sul-Americana, vai ter sequência de titular, vai ter a confiança ali do treinador, porque é o único centroavante, e precisa agora mostrar para a torcida que dá para confiar nele. Vai ter que mostrar para a torcida que podem confiar para ele ser o titular da sequência. Como que ele vai fazer isso? Metendo gols. Metendo gols. Então, a resposta do Everaldo vai ter que ser gol e ele vai ser muito cobrado para isso. O jogo contra o Sport vai ser essencial para ele, porque ele precisa já dar uma resposta contra o Sport. É muito fácil meter gol contra o São José, contra o Águia de Marabá. Contra o Sport, a gente já está falando de um clube da primeira divisão, mesmo sendo lanterna, mesmo sendo talvez o pior time do campeonato até aqui. Ele precisa dar essa resposta no sábado. Então, meus amigos, deixem nos comentários o que vocês acham. Vocês estão confiantes aí para essa sequência com o Everaldo? Né? Eu acredito que a resposta seja não, mas eu acho que deixa nos comentários também se essa talvez seja a posição mais importante que o Fluminense precisa contratar na janela do meio do ano, né? E o que vocês acham sobre essa lesão do Cano? Deixa aí também para a gente nos comentários, que é muito importante. E finalizando aqui, um extra, né, um plus, finalizando o nosso vídeo, falar sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Fluminense sai, vai a Caxias do Sul para pegar o Juventude. O jogo vai ser às 15 horas e vai ser no estádio Homero Soldatelli, lá em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. E esse jogo vai ter uma importância que vai ser a estreia do Wallace Davi, lá no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Wallace Davi, que ano passado foi campeão brasileiro da Copa do Brasil pelo Sub-17, naquela esquadrilha 07, né, a geração dos meninos nascidos em 2007. Veio para o profissional, foi integrado ano passado, já teve oportunidades. Esse ano teve começou também o ano integrado, mas teve uma lesão, está voltando agora e vai jogar lá no Sub-20, vai fazer a estreia dele lá, mesmo com 18 anos, né? Mas é um jogador que já chega com uma pompa diferente, um jogador que chega com uma pompa de já ter passado pelo profissional, já ter tido oportunidade no profissional. O Fluminense ele está aqui na 14ª colocação com 8 pontos, 2 a menos que o Flamengo, o rival que abre o G8, zona de classificação para as quartas de final. Beleza? Então é isso, galera. Fiquem bem, deixa nos comentários aí o que vocês quiserem para poder ajudar aqui o engajamento do vídeo. E amanhã temos mais vídeo aqui no Pitaco, 7 da manhã vai ter vídeo fresquinho aqui para vocês, beleza? Saudações colores, fiquem bem e até a próxima. Valeu!